O que a Bíblia diz sobre namoro? Deus não diz nada sobre namoro na Bíblia, mas fala muito sobre relacionamento e como as pessoas devem se comportar antes do casamento. A Bíblia não fala nada sobre namoro por uma razão muito simples. O namoro é um conceito muito recente e não existia na forma como conhecemos hoje quando a Bíblia foi escrita. Na Bíblia, vemos que as pessoas entram em uma dessas categorias: amigos, irmãos em Cristo, noivos ou casados. Só existia amizade ou compromisso na questão de seriedade. Não existia ainda a questão do namoro. Ainda assim, podemos retirar alguns princípios teológicos que podem nos ajudar a entender o que Deus espera de quem está namorando. O primeiro deles: namoro deve ter um objetivo. Um relacionamento romântico não deve ser iniciado com outro objetivo que não seja o casamento. Isso não significa que todos os namoros vão dar em casamento, mas significa que quando dois cristãos iniciam um relacionamento, eles não devem estar pensando apenas em se divertir só para ver no que vai dar ou o porquê todo mundo está fazendo. As pessoas envolvidas devem aproveitar esse tempo para se conhecerem melhor, avaliar comportamentos, tendo em vista uma possível união eterna. Segundo, cristãos devem evitar namorar não cristãos. Muitas pessoas consideram uma ideia ultrapassada, mas o ensinamento bíblico é claro. Alguém já nasceu de novo deve evitar um relacionamento romântico com um não cristão, como está em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não se imponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou o que tem em comunhão o poder da luz com as trevas. A ideia é bem fácil de entender. Um crente e um descrente vão ter pontos de vista diferentes sobre vários assuntos e aspectos da vida de Deus. Se o objetivo do namoro é o casamento, se duas pessoas tiverem visões tão diferentes de vida, um casamento bem-sucedido vai ser pelo menos muito difícil, em alguns casos até impossível. É verdade, pode acontecer de descrente se converter, mas não confie nessa possibilidade. Ninguém sabe se um dia alguém irá se converter, como está em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 16. Por isso, evite o julgo desigual. Terceiro, encontre a pessoa certa. Não adianta querer namorar só por namorar. É importante se sentir fisicamente, mentalmente e espiritualmente atraído pela outra pessoa. Também é importante que os dois concordem em assuntos importantes, especialmente nos assuntos teológicos e naquilo que acham que Deus quer para as suas vidas. A pessoa certa pode não ser a pessoa perfeita, mas alguém tenha o alvo certo, Jesus Cristo. Como diz em Filipenses capítulo 3, versículo 13 a 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Jesus Cristo. Quarta opção ou quarta instrução: comece pela amizade. A Bíblia tem muito a dizer sobre a amizade, especialmente no livro de Provérbios. E aí que tudo deve começar. Guarde o seu coração. Não se entregue totalmente a alguém que não seja seu esposo ou esposa. A intimidade emocional também deve ser guardada para os que buscam casamento. Assim, se o relacionamento não der certo, os corações dos dois serão poupados de um sofrimento que poderia ser bem maior. Quinta instrução: espere pelo momento certo. Não comece o namoro se você ainda não está em uma fase de sua vida em que o casamento é possibilidade real, médio ou a curto prazo. A Bíblia fala sobre um cântico de Salomão. Existe um momento certo para despertar o amor. Ore sobre esse assunto e, junto com seus pais e líderes de sua igreja, veja se você está preparado para o namoro. Se você já é adulto, procure pelo menos conselhos de casais mais maduros na fé do que você. Eles poderão te ajudar a entender se é certo. Sexto ponto: mantenha a pureza. Quais são os limites no namoro em termos de intimidade física ou até onde podemos ir? São perguntas erradas e normalmente revelam que a pessoa que está fazendo está com vontade de ultrapassar os limites. A Bíblia nos diz para fugir da imoralidade sexual, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 8. Não para brincar com ela. O ato sexual é um presente de Deus para ser desfrutado por um casal que já se comprometeu inteiramente com o outro. Perante Deus e perante a sociedade, não adianta falar do que pode ou não pode fazer, porém, qualquer coisa que esteja colocando os dois no caminho para a intimidade sexual deve ser evitado, isto é, amar e preservar um ao outro.
Sétimo ponto, coloque Deus em primeiro lugar. Em tudo isso, Deus deve ocupar o primeiro lugar de cada um das pessoas envolvidas. Dar mais importância a outra pessoa ou até o relacionamento em si do que a Deus é incorrer no pecado da idolatria. Em todos os momentos da nossa vida, o nosso relacionamento com Deus é mais importante de todos. Esse relacionamento que vai definir o sucesso de todos os nossos outros relacionamentos, seja amizade, namoro ou casamento. Então, amados irmãos, terminamos aqui este vídeo. Espero que você tenha anotado e gostado dessas opções, dessas dicas sobre a questão do namoro. Se gostou do vídeo, ficou até o final, eu agradeço. Deixa seu like para fortalecer, para que o YouTube recomende nossos vídeos para mais pessoas e compartilhe esse vídeo também com algum cristão ou não cristão para ouvir a mensagem do Evangelho referente a questões de comportamento, namoro, casamento e etc. Ficamos por aqui, que Deus abençoe você grandemente e até o próximo vídeo.